Graça e paz, meus irmãos. Estamos dando sequência à nossa escola bíblica. Nós gostaríamos de agradecer à editora Cristã Evangélica que nos autorizou a divulgação do conteúdo da sua revista. Iniciaremos hoje o livro de Neemias. Lembrando que nós terminamos o livro de Esdras no capítulo 10, que tinha como título na nossa revista Dormindo com o Inimigo. Ele estava ali relatando a questão dos casamentos e das uniões com povos de outra cultura. Então ali ele fica muito preocupado e relata toda essa questão dos acontecimentos e daquilo que poderia vir a acontecer se aquilo se perdurasse. Hoje nós vamos falar sobre Neemias, e Neemias é um grande líder, né? E o tema da lição é um líder em oração. O texto básico está lá no capítulo 1, do versículo de 1 a 11. E o versículo-chave é o versículo 10, que diz o seguinte: Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. O alvo da lição é mostrar que a adoração é parte vital do exercício de liderança. A palavra adoração no latim, ela vem de adorationem, que tem um sentido de culto ou veneração que se presta a uma divindade. Já no hebraico, a palavra é avodá, e a raiz para essa palavra é avod, que significa servir, serviço e trabalhar. A mesma palavra para adorar a Deus é a mesma para trabalho. Interessante, né? A adoração é um serviço a Deus, trabalhar para Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então logo você está adorando Ele. Uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quando a gente está fazendo algum trabalho, a gente tem que ter a convicção que nós estamos fazendo para Deus e não para homens. Começamos no livrinho, relata algumas perguntas, alguns questionamentos. Uma base para a liderança, um desenvolvimento do potencial, resultados desse projeto, né, ou dessa análise, o resultado, avaliações do progresso, né, e se preparar para desafios futuros. Isso aqui está sendo um questionamento que o escritor aqui nos passa, né? E o que nós precisamos para ser um bom líder? Primeiro, o autoconhecimento. Identificar qualidades e limitações para que possamos gerenciar emoções positivas ou negativas, o uso de inteligência emocional, uma proatividade. A gente precisa buscar o tempo todo um desenvolvimento constante. Nós temos que saber nos comunicar, temos que exercer a habilidade de entender as pessoas, porque nem sempre uma mensagem ela tem um certo efeito num temperamento. Cada pessoa tem uma forma de receber, então nós temos que identificar de que forma nós estamos levando essa mensagem. Um líder tem que ter essa característica de entender, de fomentar trabalho em equipe, de motivá-lo, né, de forma positiva. Nós temos também que poder ouvir bastante, né, porque são pontos de vista diferentes imbuído no mesmo foco, no mesmo objetivo, né? Isso algumas características que um líder tem que ter. Bom, lá no 1, nós temos lá conhecendo Neemias. E o significado de Neemias, aí na revista está: Deus é meu deleite, mas também pode ser aquele que Deus consola. Lá no B está: provavelmente ele era da tribo de Judá. Ele disse provavelmente, mas é uma coisa que a gente poderia até discutir na nossa live agora, tá? Na próxima sexta-feira. No C, ele servia como copeiro ao rei, né, do rei. Ele provava o vinho do rei e guardava o seu aposento. No D, poderia exercer grande influência sobre o seu soberano e pela confiança recebida. Percebam que no C e no D, a relação do copeiro com o rei é uma relação de extrema confiança. Para que vocês tenham uma ideia, o copeiro tinha mais acesso do que a própria rainha, porque naquele tempo havia a questão de todos quererem derrubar o rei. Então era uma preocupação muito grande. No 2, nós temos lá, conhecendo
as datas e os reis. Eu coloco lá logo de início, para a gente estabelecer um ponto na história, né, no tempo, que em 586, com a destruição do templo por Nabucodonosor. Aí nós vamos para o A, de 550 a 530, Ciro, ele conquista o reino babilônico e liberta o povo judeu. No B, de 530 a 522, Cambises, um rei de temperamento violento, proibiu a reconstrução do templo em Jerusalém. No C, de 522 a 486, Dário I ordena a restauração do templo. No D, de 485 a 465, Assuero, ou Xerxes, permite que Zorobabel, Jesua e Esdras, na sequência, retornem com um grande número de judeus a Jerusalém. Ele concede tudo o que eles precisam para a restauração do templo. No E, de 464 a 423, Artaxerxes I, e aí é uma coisa interessante, que aí nós entramos na história de Esther. Ele se casa, ele despoja Esther como a sua segunda esposa. Na história, lá no livro de Esther, vocês vão entender por quê. Só que ele tem um papel fundamental, porque ele livrou o povo judeu de ser totalmente massacrado por conta de uma carta escrita por Hamã, que foi destinada a todas as cidades. Bom, esses questionamentos aqui no livro de Esther, a gente vai encontrar entre o versículo 6 e 7, que tem aproximadamente 50 anos ali, 50 e poucos anos no fator histórico. Leiam Esther para que nós possamos no futuro discutir este assunto. 3. Conhecendo a situação do povo, como os muros destruídos, as cidades estavam em decadência. O povo era molestado, estavam sem recursos, a moral baixa, eram explorados pelos ricos, não havia justiça social, pois os juízes não julgavam as causas dos indivíduos, havia uma grande desunião com o povo estava de baixa estima, além de tudo, com uma ignorância espiritual muito acentuada. 2. A reação de Neemias. 1. Lágrimas, assentei-me e chorei. Imagina, ele sentindo aquilo, pensando naquilo. A cidade estava em escombros, o povo em sofrimento, e ele estava distante 1.500 quilômetros. O que ele poderia fazer? Então essa informação que ele recebe e o impacta e o desperta para uma motivação muito maior. 2. A preocupação, lamentei por alguns dias. E Deus dá a ele a vocação e o despertar para atender a necessidade da gente de Neemias, mais o povo de Deus. No 3, jejum e oração. Eu estive jejuando e orando. Ele foi motivado internamente e externamente. Internamente ele teve a necessidade da questão da devoção, se abrir com Deus. E externamente em fazer alguma coisa, então ele teve ação. 3. A oração de Neemias. Aí a gente pode colocar ele como intercessor. E o que é um intercessor? O intercessor é aquele que não somente ora, mas ele sente na pele a dor daquele por quem ele está orando. Então aqui o escritor, ele leva a compreensão de uma forma de como nós orarmos, né? Como as nossas petições e os nossos clamores possam chegar a Deus. E ele aqui destaca que nós temos algumas regras que às vezes neutralizam a ação do Espírito Santo por regras que nós criamos ou que nós aprendemos. Isso aí inclui o conhecimento de uma necessidade e ele também demonstrava uma profunda reverência. Ele era um consolador, estava atento e perto das pessoas e conhecia das suas necessidades. Ele baseava-se nas Escrituras, era acompanhada, e essas orações deles eram acompanhadas de uma confissão. Ele persistia nos pedidos, ele garantia
Garantia-se nas promessas, né, que Deus havia feito lá atrás, no passado, e ele se comprometia como um servo do Senhor. O intercessor é esse, ele sente na pele tudo aquilo para quem ele está orando. E para concluirmos, devemos tirar proveito do mesmo tempo que estamos em comunhão com Deus, em oração, e todo exercício de liderança, nós precisamos ter como base oração. Pedimos primeiro orientação e direção de Deus. O que está fazendo para tirar o máximo proveito do seu tempo em oração? E compartilhe os benefícios acontecidos a você por reservar um tempo em oração. Bom, essa é a matéria dessa lição 9. Na próxima aula, na lição 10, o líder e o planejamento, né? Isso vai ser discutido sobre todo o capítulo número 2 no livro de Neemias. Espero vocês na próxima aula. Até mais.